Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem a porta, não abrirás, ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa, vem a velhice. O que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue. E nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiam os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Senhoras e senhores, está no ar mais um programa Resenha Econômica. Fala galera, muito boa tarde para você ligado na Rádio Universitária, a 104.7 FM. Então, com esse poema de Carlos Drummond de Andrade, recitado pelo Bruno, começamos mais um programa Resenha Econômica, realizado por nós do PET Economia UFES, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação aqui da Universidade, e que vai ao ar todas as quartas-feiras, ao meio-dia, com o intuito de proporcionar esclarecimentos sobre temas chaves da economia, além de abordar outros diversos assuntos relacionados tanto ao Brasil quanto ao resto do mundo. É isso aí, Amanda. Temos um recado para você, ouvintes, um recado especial. Os nossos programas também estão disponíveis no Spotify, no formato de podcast. Também, e lá você procura eles e pelo nome Resenha Econômica. E por meio deles serão postados todos os programas gravados aqui ao vivo para que vocês possam ficar bem informados a qualquer hora no dia, a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. Sigam e ouçam a gente por lá. Hoje, quem está responsável aqui pelo programa sou eu, Bruno e a Amanda. E juntos nós abordaremos com vocês questões relacionadas ao avanço da lógica capitalista em nossas relações sociais e como estamos submetidos a utilizar nosso tempo de forma racional, sempre buscando maximizar sua utilidade, né? Mas então, ouvintes, o que é isso que o Bruno quis dizer com o avanço da dinâmica capitalista? Ou o que seria essa maximização da nossa produtividade, que leva a uma percepção de falta do tempo no dia a dia? E como que isso pode prejudicar tanto a nossa saúde física como a nossa saúde mental? Para nos auxiliar nesse debate e responder às questões postas, entrevistaremos o professor doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas, Henrique Pereira Braga. Oi. O Henrique é professor adjunto do Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é doutor em Teoria Econômica pela Unicamp e pesquisa sobre teorias econômicas, teorias sociais e também sobre economia monetária. Ele é coordenador do Grupo de Estudos em Pensamento Econômico e Teoria Social, o GPETS, aqui da nossa universidade, que discute a mudança da sociedade capitalista nas últimas décadas por meio da interseção entre as teorias sociais críticas dessa sociedade e do pensamento econômico. Então, professor, boa tarde. Professor, nós sabemos que ao longo dos anos houve mudanças nas características inerentes ao sistema capitalista, marcadas principalmente pelos ideais neoliberais. Esses desdobramentos na lógica de acumulação capitalista do capitalismo contemporâneo colocam em pauta aquela questão que todas as formas de relação social estão submersas em dinâmicas mercadológicas. Um exemplo disso são os cálculos de custo-benefício que fazemos em nossas relações interpessoais, como decidir sobre um casamento, sobre ter ou não filho, e que nos levam a fazer a melhor escolha através dos possíveis resultados. Portanto, dentro dessa contextualização, nós gostaríamos de saber quais seriam suas percepções a respeito desses avanços do capitalismo contemporâneo e seus impactos nas nossas relações sociais. Em primeiro lugar, agradecer o convite de todos vocês. É um prazer estar aqui, poder falar
na Rádio Universitária, minha segunda participação. Eu sou um jovem professor dessa universidade. E assim, quanto à sua pergunta, ela tem alguns desdobramentos importantes e também alguns pressupostos que eu preciso esclarecer para que o nosso ouvinte compreenda, em linhas gerais, o que a gente está querendo trabalhar com essa noção e percepção sobre o tempo hoje, na vida cotidiana das pessoas. É um assunto hipercomplexo, então o objetivo aqui é dar um panorama para que as pessoas tenham um entendimento do que se trata. Em primeiro lugar, dizer que o neoliberalismo, a forma como o nosso grupo tem compreendido esse fenômeno, é como uma forma de relação social. Sim, há a dimensão das políticas econômicas que são traduzidas numa redução dos gastos do Estado, na busca pela redução da inflação e etc., como valores, como princípios de ação dos órgãos públicos, mas o neoliberalismo não pode ser resumido a essas políticas econômicas. Ele também trata, e acho que esse é o ponto forte dele, e não é levantado só por mim, mas por um conjunto de autores da teoria social contemporânea, uma lógica de relação social. E que lógica é essa? Uma lógica em que as relações de custo e benefício não ficam confinadas à esfera econômica. Por exemplo, confinar a esfera econômica significa que a gente vai produzir um determinado objeto, esse objeto tem um custo. E se você quer produzir esse objeto para atender às necessidades de um certo grupo social, evidentemente que os esforços daquele grupo vão ser medidos e vão ser selecionados para práticas que consigam, com menos tempo, produzir o resultado almejado pelo grupo. Tá? Isso na produção econômica. Então, na produção econômica faz sentido essa lógica do custo-benefício. O problema aqui está na extensão dessa lógica para outras áreas da nossa vida, como vocês bem ilustraram. O casamento, como um exemplo primordial, você também tem as relações com os filhos, o lazer e outras relações interpessoais. O problema disso está no seguinte, é que esse tipo você acaba instrumentalizando as relações entre as pessoas, tratando-as como se fossem objetos que você pode dispor de um lado e quando você não mais tem satisfação com aquele objeto, você larga ele e pega um outro objeto que te satisfaça uma outra pessoa. Então você instrumentaliza as relações pessoais na medida em que avança esse tipo de lógica, e é um tipo de lógica que avança menos em função das ideias neoliberais em si, claro que elas têm um papel, mas mais porque a sociedade capitalista mudou, e mudou no plano mundial na medida em que, a partir dos anos 60, passou-se a viver mais nas cidades. O maior contingente populacional vive nas cidades desde os anos 60. E as cidades são um espaço em que os laços de solidariedade foram perdidos. Tem outras características, mas esse é o principal. E com a perda dos laços de solidariedade nos quais cada um está por si, o ideário neoliberal começa a fazer sentido. Faz sentido e as pessoas... Faz sentido não como a ideia que a pessoa leu e pratica, mas sim como uma ideia que ela ouve e faz sentido com a prática do seu cotidiano. Tá? E ajuda ela a reproduzir esse cotidiano. Então você tem uma sociedade caracterizada por uma disputa, por uma cooperação sempre interessada. Tá? E com isso você tem dificuldade de manter os laços sociais. Os laços sociais são tênues, as tensões são eminentes. E essa é uma característica que nós vivemos na sociedade contemporânea que vem desde esse período. Eu acho que também tem uma relação muito forte com o que você falou sobre as relações sociais, que a gente tem percebido uma exacerbação do individualismo, né, agora. A gente tem vivido bastante isso. Isso acaba causando uma padronização do nosso subjetivismo, porque a gente começa a ser uma sociedade muito padronizada e as nossas questões individuais e subjetivas, elas acabam se perdendo, né? Eu acho isso um fenômeno bastante interessante de tudo isso que a gente tem vivido e tem percebido com
o avanço aí do ano, a gente tem visto bastante coisas nesse sentido. Então, agora já vamos partir para o nosso segundo questionamento. E aí, eu quero pedir para vocês, né? Quem nunca ouviu a frase tempo é dinheiro? É uma frase tão natural e se dita tão cotidianamente. E ela tem sido o propósito da vida de muitas pessoas há muitas décadas. Sempre que ela vem sempre passando a ideia de que a gente não pode perder o dinheiro, porque o tempo é o nosso dinheiro, então a gente também não pode perder o nosso tempo. Nos últimos anos, essa filosofia tem sido reforçada, né? Ela tem sido reforçada ainda mais, e a gente pode ver os efeitos disso na intensificação das más condições de trabalho e nas jornadas excessivas, que elas vão acabar resultando em uma precarização das condições de vida dos trabalhadores, que acabam causando o esgotamento do tempo livre dos mesmos. E aí, na sua opinião, Henrique, até que ponto que esse esgotamento pode ser levado, visto que os indivíduos eles já abrem mão do tempo direcionado a lazer, o tempo direcionado a descanso e até mesmo o tempo relacionado às necessidades fisiológicas, sendo que a gente tem dormido cada vez menos. Você acha que é possível conciliar essa maximização da produtividade com o bem-estar da sociedade? E se não é possível, quais seriam os limites disso? É uma pergunta hiper complexa e que tem uma questão fundamental aí. Primeiro, antes de tudo, a própria divisão entre tempo de trabalho e tempo de vida, ela emerge socialmente no século XVIII. Até então, essa não era a divisão predominante. O trabalho fazia parte da vida. Ele não tinha um destaque. Ele estava no interior dela, dentre várias outras atividades, para ser bastante sintético. Essa divisão emerge na medida em que os sujeitos precisam controlar o trabalho, controlar a atividade laboral para ter um resultado técnico de eficiência, de produtividade. E isso marca a ascensão do capitalismo, sendo bem sintético, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vivemos a exacerbação dessa lógica de controle dos vários momentos de nossa vida em função de uma produção eficiente no trabalho. Então, o limite que a jornada de trabalho tem, eu vejo, ele é um limite que está pautado na intensidade que o ser humano pode aguentar da jornada e a duração dessa jornada. Só que isso não está limitado ao nosso corpo, constituído naturalmente, digamos assim. Mas ele está sendo abastecido por um conjunto de, vou dizer assim, drogas no sentido de medicamentos, tá? Que tentam manter o sujeito funcionando por horas a fio e de maneira retida, de maneira concentrada. Tá? Então, quando você pergunta, Amanda, quais seriam os limites, eu coloco que esses limites estão hoje pautados pela indústria farmacêutica e militar. Há um livro interessante chamado 24/7, O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, em que ele mostra uma redução na sociedade norte-americana da média do tempo de sono de 10 horas no começo do século XX para 6 horas e meia no início do século XXI. Sendo que a pesquisa militar avançando em torno de um pássaro, que eu esqueci o nome agora, mas que é um pássaro que ele consegue ficar acordado e continua voando durante 7 dias. A ideia é que você consiga projetar um soldado que fique 7 dias e consiga sem acordar, sem dormir, e que consiga atingir os seus alvos. Tá? E os alvos não são exatamente o soldado atirando no alvo, mas o soldado manipulando um objeto, que eu vou colocar aqui, computadorizado, que é o drone, tá? Que vai atingir o alvo. Então veja, há uma combinação aqui da máquina e do homem que é inédita, tá? Em que nós somos um apêndice da máquina, e essa combinação inédita nos coloca como uma parte, e uma parte, digamos, que participa desse processo, mas ela não pauta como vai ser gerida essa tecnologia, qual o objeto dela, ela manipula essa tecnologia, tá? E a técnica coloca a necessidade do ser humano capaz de manipular ela por um extenso tempo. Então eu diria, Amanda, que é praticamente impossível conjugar esse tipo de padrão
de você ter que sempre buscar mais em menos tempo, elevar a produtividade e para isso ter que usar medicamentos, fazer uso dos mais variados tipos de artifícios, pegar o seu tempo livre e transformar ele num tempo dirigido ao trabalho, dirigido a se melhorar para o trabalho. Tá? Estar fazendo um curso, fazer uma meditação, mas uma meditação que limpe a sua mente para que você esteja habilitado para o trabalho. Então, esse tipo de lógica, ela só cansa mais os indivíduos. Ela produz, como vai dizer o filósofo coreano Byung Han, tá? Ele vai dizer assim, isso está produzindo uma sociedade de pessoas esgotadas, de pessoas cansadas, pessoas exauridas e pessoas, eu adicionaria, violentas. Porque assim como os animais, e nós somos um animal que temos várias características, mas também somos animais, quando coagido, ele reage sempre com violência. E essa sociedade que nos coage dessa forma, e coage não porque tem alguém nos cobrando o tempo todo, para que sejamos produtivos, mas sim porque, voltando à resposta à pergunta anterior, concorremos com os demais nas grandes cidades. E ao concorrer com os demais, não tem jeito. Nós temos que ser mais produtivos, senão outro ocupa a nossa vaga. E se outro ocupa a nossa vaga, nós não temos os meios de vida. Nós não conseguimos reproduzir a nossa existência. Tá? Então esse quadro força as pessoas todo ano a buscar mais. Só que uma pergunta tem que ser colocada aqui. Veja, se nós somos tão produtivos como sociedade, significa que nós somos capazes de produzir um número enorme de coisas. Se esse número enorme de coisas pode ser produzido, por que não reduzir o conjunto do trabalho feito pela sociedade para que a gente usufrua dessa quantidade de coisas que são produzidas com a produtividade atual? Tá? Eu acho que essa é uma questão que levanta a partir dessa relação entre o tempo de trabalho e o tempo livre do trabalho, que está colocada hoje e que está nos exaurindo. Eu acho que abre uma possibilidade para pensarmos como coletividade uma saída para essa questão que eu penso que está afetando todos nós, não só nós que estamos aqui nessa sala, mas todos os nossos ouvintes, com certeza. Perfeito. E, bom, é perceptível a Amanda quer fazer um comentário. Eu vou botar um ponto aqui que eu acho muito interessante isso que você falou, é que a gente também pode perceber que, como você falou, as pessoas estão mais exauridas, mais cansadas. Isso tem elevado os casos de problemas na nossa saúde mental e psicológica, né? Muitos problemas de estresse, muitos problemas de ansiedade, de depressão. Eu acho que isso é um ponto bastante interessante para a gente começar a perceber o que está acontecendo com a nossa sociedade hoje em dia. E também outro ponto que eu acho que a gente também consegue relacionar muito fácil aqui na nossa vida é que, por exemplo, com a ascensão do smartphone, da internet, esse tipo de coisa que agora todo mundo tem acesso, até os mais velhos, né, que antes eles eram um pouco rígidos frente a isso, mas agora estão utilizando. A gente tem visto, por exemplo, o home office, que as pessoas estão levando o trabalho cada vez mais para casa. Em casa só se comenta sobre trabalho. E como que você acha que isso pode impactar até mesmo nas famílias, sabe? Porque o ponto central nas reuniões de família que eu vejo hoje são, por exemplo, comentando sobre trabalho, comentando sobre governo. Eu acho que isso faz também com que a gente não consiga aproveitar o nosso tempo livre, sendo que o trabalho está sempre rodeando todas as nossas relações sociais. Sim. Uma vez que o trabalho ele tem essa centralidade na medida em que nós precisamos dele para acessar todos os outros meios de vida e todos os outros momentos da nossa vida, porque é através dele que a gente consegue algo que em economia nós chamamos de mediador universal, mas isso não é um xingamento, é um outro nome para dinheiro. Que é isso que ele faz. O dinheiro ele tem uma potência quantitativa enorme, qualitativa enorme. Você fala dinheiro, as pessoas imaginam qualquer quantidade. Mas se você fala R$2, as pessoas já sabem, já murcham e pensam, é pouco. Mas se você fala 1 milhão, as pessoas, opa, é muito. Então, essa qualidade do dinheiro, que não é uma propriedade dele, mas sim uma propriedade de nós termos que acessar a nossa vida por meio do trabalho, é por causa dessa forma de relação social que o dinheiro ganha essa potência toda, ele concentra nossas potências, tá? É por isso que, com
ter que almejar o dinheiro ganha uma centralidade tão grande, o trabalho suga toda a nossa existência, tá? Com certeza, Amanda, em famílias em que os sujeitos não precisam se preocupar com o trabalho, em geral são as pessoas que têm a grande parte, eu estou falando da riqueza social, tá? Os assuntos são outros. Isso é só para dar um exemplo importante e dizer o seguinte, olha, essa dimensão que avança sobre a família também coloca relações instrumentais dentro da própria casa. Outros momentos como as festividades de família, as festividades religiosas acabam operando em função do trabalho. Tá? E aí você instrumentaliza as relações com esses outros espaços da vida, que, voltando à questão anterior, um reflexo da mudança social intensa que nós estamos vivendo desde os anos 60 do século passado. Muito interessante. E ainda sobre a resposta da pergunta anterior, acho muito interessante perceber como o sono ainda é uma necessidade física que resiste a essa invasão assim da lógica capitalista nas relações sociais, né? Porque por mais que as pessoas possam pensar, mas eu acordo muito mais cedo, não durmo o suficiente, você com sono é menos produtivo, ou seja, você está sendo prejudicial para a lógica capitalista de acumulação. Mas enfim, com tudo isso que você disse, é perceptível que o trabalho é central na nossa sociedade. E cada dia mais aumenta a dificuldade de conseguir qualquer que seja a ocupação que garanta acesso a níveis básicos de vida. Por isso, um exemplo disso, obviamente, é a nossa taxa de desemprego hoje no Brasil. E por isso, há alguns anos, temos visto uma movimentação tanto no Brasil quanto no mundo, com o objetivo de flexibilizar as legislações trabalhistas com o intuito de ampliar o acesso aos empregos, mas que nem sempre geram uma renda capaz de suprir o mínimo para a reprodução da vida. Flexibilização trabalhista, para deixar claro, a gente tem tramitando hoje no nosso Congresso uma série de reformas e a gente pode encaixar ela numa flexibilização trabalhista. E nesse sentido, o Henrique, qual é a sua visão em relação ao que deve ser feito no que diz respeito às alternativas de políticas públicas para garantir o acesso ao emprego e, consequentemente, a uma renda, né? Em outras palavras, qual é o papel do Estado nesse processo? Em primeiro lugar, dizer o seguinte, tem um aspecto importante para falar sobre essa questão da flexibilização do trabalho, que são contratos de trabalho incertos por tempo determinado. Então você tem uma expectativa de renda, mas você não sabe o que vai acontecer depois que esse contrato fechar. Esse contrato, em geral, dura meses, um ano, ele não tem uma extensão, você não vira um efetivo da empresa mais, porque há 30 ou 40 anos atrás, as pessoas entravam no mercado de trabalho, entravam numa grande empresa, vou pegar um exemplo aqui da região, a Vale, a CST, e você tinha uma carreira nessa empresa. Você ficava durante 30 anos nessa empresa, passava por vários níveis. Essa não é mais a realidade do mercado de trabalho. E ela não é mais a realidade do mercado de trabalho tanto por conta da mudança da legislação, mas a mudança da legislação, a meu ver, ela tem uma relação com uma mudança maior, que é uma mudança na forma como o processo de trabalho ocorre, tá? E a mudança tecnológica que sofreu a sociedade contemporânea. Uma mudança tecnológica intensa, tá? Que leva o trabalho a essa nova forma que precisa se ajustar sempre às máquinas e às tecnologias, ao ponto de que o conhecimento adquirido no próprio processo de trabalho é insuficiente diante da mudança tecnológica. Então as gerações mais novas detêm um conhecimento que a mais antiga não detém mais e tem dificuldade de se adaptar, ainda que use o smartphone. O uso é diferente. E quando você tem uma quarta revolução industrial em curso, que fala da internet das coisas, aí a proporção dessa disparidade vai ficar cada vez maior. E há um outro efeito que pode ser pensado aqui, que é o seguinte: essa tecnologia significa poupar trabalho. Poupar trabalho aumentando a capacidade de um trabalhador executar o trabalho que antes dois faziam, por exemplo. Isso significa que você pode ter uma redução dos postos de trabalho,
Tá? O que tem acontecido? Você cria novos nichos de trabalho? Sim, mas eles não são criados na proporção para absorver aqueles trabalhos que foram dispensados. Isso tem acontecido, de novo, desde os anos 60. E aí, o que normalmente se pensa são políticas públicas de renda básica, por exemplo, que compensem essa situação. O problema desse tipo de política é de onde virá o recurso para sua execução. Em geral, se aponta a tributação sobre o mercado financeiro ou os lucros financeiros, que são enormes. Tá? Se vocês pegarem, a gente está numa crise, está vivendo uma estagnação econômica e os lucros dos grandes bancos batem recordes todos os anos e continuam subindo. O problema é o seguinte: esse dinheiro que está lá, esse lucro, será que ele seria capaz de se manifestar numa riqueza real? Será que haveria isso disponível? Tá? Essa é uma questão para pensar. Talvez sim, e como solução de curto prazo. Tá? Talvez não, mas eu deixo isso para indicar para o nosso ouvinte a complexidade do assunto que a gente está tratando. Agora, há uma outra forma de pensar esse problema, que é o seguinte: o que seria o Estado que talvez executasse essa política de renda básica? Como é que a gente pode pensar o Estado? Se a gente for pensar o Estado em termos de quem detém a propriedade do quê, ou uma propriedade estatal gerida por técnicos, servidores públicos, tá? Que planejam as ações no longo prazo, aí você teria uma solução como essa que eu acabei de descrever da renda básica. Tá? Há um outro conjunto, os neoliberais, por exemplo, ou os ultraliberais contemporâneos, que pensam que o setor privado, com a lógica do lucro, é capaz de prover, seria o proprietário que proveria. Tá? E há outros conjunto de pessoas que estão pensando no bem comum gerido pela coletividade, que é um outro tipo de lógica. Eu gostaria de mudar a perspectiva, sendo breve, tá? Dado o nosso tempo, que é o seguinte: o Estado é uma relação, antes de tudo, uma relação de poder. É uma relação de poder que estende o mando e a obediência dos espaços, por exemplo, do conflito, tá? Para todos os outros espaços da vida. Tá? Quando isso acontece, você tem a formação de algo que é capaz de submeter os indivíduos e também a coletividade. E aí a questão é a seguinte: esse Estado ele pode assumir a forma desse proprietário que eu falei aqui, gerido por servidores, vamos colocar assim. Então, essa relação de poder pode assumir a forma dos proprietários privados. Então a questão é a seguinte: nós queremos um tipo de relação de poder que continue perpetuando um domínio que exija cada vez mais produtividade nossa? Ou queremos um tipo de conformação da nossa vida social, da nossa relação, que permita que a gente possa desenvolver nossas individualidades, as várias potências que cada um tem de maneira diferente, tá, em si? E com isso, e isso é possível, repetindo, porque nós temos uma capacidade de produção enorme, uma potência para produzir meios de vida. O que são meios de vida? Eu estou falando de alimentos, residências, saneamento básico. Este potencial existe. Ele está dado na forma tecnológica hoje. A questão é como mobilizar isso, tá? Para que nós possamos, a partir daí, viver um outro tipo de vida que não seja essa de correr sempre atrás da meta, da próxima meta. Porque todo mundo que está nos ouvindo, todo mundo não, mas grande parte das pessoas já deve ter passado pela seguinte situação: bateu a meta e no ano seguinte a meta dobrou. Isso foi até um discurso presidencial. Então você teve que correr atrás da meta dobrada e você chega uma hora que você começa a se perguntar: mas espera aí, eu não vou fazer isso. Normalmente as pessoas mudam de emprego nessa hora. Tá? Então, bom, há solução para isso? O problema é que ela não está dada no sentido de é só apertar o botão que ela funciona. A gente tem que, quanto coletividade, acho que a universidade tem um papel importante nisso, tá? Em especial a universidade pública, um espaço aberto ao pensamento, tá? É capaz de fazer esse tipo de reflexão, tá? Perfeito. Então, a gente só queria agora fazer as considerações finais, visto que o nosso tempo está se acabando.
E também agradecer ao professor Henrique em ter se disposto a vir participar aqui com a gente hoje e também por ter feito toda essa discussão com a gente, ter conseguido simplificar ela para estar ao alcance do nosso ouvinte. Então, a gente vai estar encerrando mais uma edição do Resenha Econômica, né, do PET Economia. E espero que vocês tenham gostado da discussão proposta hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida ou interesse em algum assunto específico, é só ver nosso e-mail, que é peteconomiaufs@gmail.com, ou pelo nosso site, peteconomiaufs.wix.com/site. E antes de finalizarmos nosso programa de hoje, gostaria de dar um recado. Todos os temas das nossas rádios são postados no nosso Instagram, um dia antes de virmos aqui no estúdio falar ao vivo. Então, caso vocês tenham interesse em saber previamente qual discussão terá no programa e também sugerir temas para os próximos programas, além de, é claro, ficar por dentro das nossas atividades, como as resenhas escritas e seminários, segue a gente lá no Instagram, é o @peteconomiaufs. O programa Resenha Econômica é uma atividade do PET Economia, o programa de educação tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da Universidade. Muito boa tarde e uma boa semana para todos.